Olha só, queridos irmãos, nos últimos mensagens aqui, cultos aqui na igreja, nós temos conversado na primeira carta do apóstolo Pedro, nós temos refletido como igreja nos ensinamentos que o apóstolo Pedro deu para as igrejas que estavam espalhadas em 5 províncias romanas. Isso está escrito na primeira carta, e as orientações que Pedro dá para essas igrejas, e nós temos refletido nisso aqui nos últimos domingos e nos últimos cultos. E o que o apóstolo Pedro ele ensina na sua primeira carta, e que nós temos conversado aqui, é como ele tem ensinado a igreja sobre como a igreja deve viver em tempos de crise, como a igreja deve responder e viver em tempos de oposição, de perseguição, porque na época que Pedro escreveu esse texto, essa carta, a sua primeira carta e a segunda carta também, tinha começado uma intensa perseguição do Império Romano contra os cristãos. E ele vai então falar várias coisas sobre como a igreja deve viver, e essa é uma carta de consolo, é uma carta de encorajamento para a igreja, onde o tema principal é quando Pedro fala assim: olha, irmãos, os tempos são difíceis, mas fiquem firmes, amém? Essa é a mensagem de Pedro, fiquem firmes. E ele fala para a igreja então, nessa carta, ficar firmes, a igreja ficar firme em 3 coisas. Em primeiro lugar, ficarmos firmes na esperança do Evangelho, na nossa segurança do Evangelho, é muito importante isso. Em segundo lugar, Pedro fala para nós ficarmos firmes na santificação. Em tempos de crise, em tempos de perseguição, é muito importante que nós fiquemos firmes na santificação. E aí o apóstolo Pedro vai encerrar a sua carta, então, dizendo, em terceiro e último lugar, que nesses tempos difíceis, nós devemos ficar firmes no apoio mútuo, firmes na comunhão da igreja. Como a igreja deve viver em tempos difíceis? E nós passamos tempos difíceis, ainda existem incertezas para o ano de 2022, não é verdade? Ainda existem incertezas, às vezes a gente está começando a achar que assim as coisas vão suavizar, a gente ouve uma notícia meio ruim, né? Então, mas como a igreja vive nesses tempos? E aí o apóstolo Pedro vai dizer assim no final, vai dizer: olha, fiquem firmes na comunhão da igreja, é muito importante. E aí nós vamos começar lendo então esse ponto, firmes no apoio mútuo, firmes na comunhão da igreja, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, do verso 7 até o verso 11. 1 Pedro 4, do verso 7 até o verso 11, e depois nós vamos pular em alguns textos. Mas até o final da carta agora, a partir aqui do capítulo 4, verso 7, até o final da carta, ele vai falar então da igreja nós cuidando uns dos outros, nós expressando o amor uns pelos outros. O apoio mútuo, irmãos, é muito importante em tempos de crise, em tempos de tempestade e dificuldade. Ele diz assim, capítulo 4, verso 7: o fim de todas as coisas está próximo. Eles tinham realmente uma expectativa de que Jesus ia voltar, uma expectativa de que a volta de Jesus estava muito próxima. E ele fala assim: o fim de todas as coisas está próximo, porque eles estavam vivendo em grande tribulação. E o Senhor Jesus falou que antes do fim viria o quê? A grande tribulação. E eles achavam que aquela grande tribulação deles era a grande tribulação que eles estariam passando então. E ele fala assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar.
traduzindo para uma linguagem de hoje, mantenham a cuca fresca, assim, sabe? Se acalmem, sejam sóbrios e criteriosos. Porque o que acontece com a gente em tempos de incerteza e de crise? A gente fica desesperado. Ficamos perturbados, e aí Pedro está dizendo assim, olha, o fim está próximo. E aqui nós podemos aplicar a palavra de Deus para nós, dizendo assim, irmãos, o fim da crise, ou a crise vai chegar ao fim, amém? Amém? A crise vai chegar ao fim. E porque a crise vai chegar ao fim, mantenham a cabeça no lugar. Cuidado, mantenha a cabeça no lugar. Fiquem sóbrios, não façam loucuras. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a crise passa, mas a gente faz tanta loucura, que a crise passa e a gente fica com um monte de coisa, porque a gente fez decisão ruim, né? Então ele fala assim, não, irmãos, a crise vai acabar, o fim está próximo, amém? E se Deus quiser, a Covid vai também, amém? Amém, essa é a nossa oração. Mas de qualquer maneira, a coisa vai passar. Por isso, fiquem com a cabeça no lugar, sejam sóbrios, sejam criteriosos. E olha o que ele diz no verso 8. Acima de tudo, e mais importante de tudo agora, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Está falando agora da igreja, ó. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, vamos ser servos uns dos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Aqui, se alguém ensina, que ensine de acordo com a palavra de Deus, é o que ele está dizendo. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Amém? Para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eram tempos de perseguição de Nero. Nero era um imperador maligno. Ele pôs fogo em Roma no ano de 64, culpou os cristãos por causa desse incêndio e se desencadeou então em todo o mundo, em todo o império, uma grande perseguição contra a igreja. Mas no texto que nós lemos, Pedro encoraja a igreja dizendo: quem tem o domínio? Quem tem o domínio? Vamos ler? Verso 11, ele diz assim: para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de quem? Jesus Cristo. A Jesus Cristo pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A igreja fala amém? Amém. Isso é importantíssimo. Numa época em que Nero domina, um imperador, um rei insano, injusto, maligno, Pedro está lembrando a igreja que por cima de Nero tem alguém que domina, e esse alguém é Jesus Cristo. E a igreja tem que descansar nele, e a igreja tem que confiar nele. Nós estamos vivendo no Brasil hoje tempos de incertezas políticas, não é verdade, irmãos? A confusão política é enorme hoje no nosso país e nós não sabemos o que vai, quem fica, quem vai e o que está acontecendo. E tem coisas que eu acho que só acontecem no Brasil mesmo, né? Aqui. E a gente fica olhando e muitas vezes nós olhamos para os governantes e nós não confiamos, ficamos com medo, ficamos inseguros.
porque os governantes humanos muitas vezes eles são confusos, não são sábios, e nós ficamos com medo. Mas a palavra de Pedro é a palavra de Deus para uma igreja que também vivia debaixo de um regime político muito confuso. A palavra é: tem alguém que domina acima de todos os reis, e a ele pertence o domínio, a ele pertence o reino, a ele pertence a glória, e não é só num mandato não de 4 anos, mas é para todo o sempre, e esse alguém é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, que nos resgatou, que nos ama, e por sua misericórdia nos comprou, e eu e você somos propriedade exclusiva desse Senhor. É isso que Pedro vem dizendo para essa igreja, nesses tempos. E aí ele fala assim: olha, irmãos, nos tempos em que nós estamos aí lutando com injustiças, tantas injustiças que são impetradas contra a igreja, contra os cristãos, por esse Nero, ele fala assim: uma coisa importante para nós agora, fiquem firmes, irmãos, no apoio de uns para com os outros. Nós precisamos nos dar as mãos e precisamos nos apoiar. Fique firme na comunhão da igreja. Fique conectado ao corpo de Cristo. Nós precisamos disso, nós precisamos de do apoio de uns para com os outros na nossa caminhada. O corpo de Cristo e o apoio dentro do corpo de Cristo é fundamental para nós atravessarmos todos esses períodos de tanta incerteza. É o que Pedro, ele finaliza dizendo para a igreja: olha, fiquem firmes no caminho do Senhor, como quando vocês forem apoio uns para os outros. Vocês se apoiando, vocês se encorajando. Ele fala aqui, amando intensamente. Ele diz aqui, acima de tudo, um amor intenso de uns para com os outros. Por que nós precisamos ficar e permanecer firmes, irmãos, na nossa comunhão como corpo de Cristo? E eu quero só assim pincelar aqui 3 razões que eu vejo Pedro dando aqui para essa igreja e para nós também, nesses tempos, e tempos que em nome de Jesus, como ele diz aqui, o fim está próximo, desses tempos. E ele diz aqui 3 razões para ficarmos firmes. Eu não sei se na pandemia você desanimou da comunhão. Não sei, muita gente na pandemia desanimou. Muita gente foi perdendo aquele bom ânimo. Eu ouço a todo momento e pessoas me procuram, pessoas que entraram em estado de depressão, pessoas que estão sofrendo com questões emocionais, nesses tempos de pandemia, com tanta incerteza, e a palavra de Deus diz assim, ela nos encoraja, falando assim, vamos vencer juntos, vamos nos abençoar mutuamente, e anime o teu coração, e vamos estar juntos, porque tudo isso está chegando ao fim, vai passar, e Deus tem cuidado de nós. 3 razões. A primeira razão que Pedro nos dá é porque se nós nos afastarmos da comunhão, se nós nos isolarmos, meus irmãos, nós seremos tragados pelo mal. Capítulo 5, verso 8 e 9, vou pedir para o Luiz colocar aí, capítulo 5, verso 8 e 9, de novo ele usa a palavra agora sóbrios,
cabeça no lugar, mantenham a cabeça no lugar. E ele diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. Por quê, irmãos? O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos ler juntos o verso 9? Resistam-lhe firmes na fé. Amém, irmãos? Por que nós devemos ficar firmes e conectados e lembrando então dos irmãos, dos nossos irmãos do mundo todo, e não isolados? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós nos afastamos e se nós nos isolamos da comunhão do corpo de Cristo, diz aqui que nós somos tragados pelo mal, pelo diabo, porque ao nosso redor existe um inimigo que ruge como um leão, Satanás. E Satanás está fazendo o quê? Está procurando alguém para devorar. Para devorar. E quando nós nos isolamos, nós ficamos então, diz aqui, vulneráveis a todas essas opressões do mal. Sozinhos, meus irmãos, sozinhos, nós ficamos muito vulneráveis, amém? Por isso nós precisamos uns dos outros. Irmãos, sozinhos, nós não aguentamos. Nós não aguentamos. Pedro diz aqui que nós temos que resistir firmes na fé. E sozinho a gente não resiste. Sozinho, a nossa fé, ela vai esfriando, ela vai se perdendo, ela vai se apagando. A fé, a gente deixa, o justo viverá pela fé, e a gente começa a não mais viver pela fé, por confiança. Nós passamos a ser dirigidos por outras coisas, o medo, a insegurança. O que passa a dirigir a gente, muitas vezes, é o desânimo. Somos dirigidos por tantas coisas. Nós não podemos nos isolar, porque ao nosso redor existe uma batalha real, espiritual. E Satanás, ele está procurando alguém para devorar. Então nós temos que juntos resistir a ele, juntos na fé, apoiando uns aos outros, porque tudo, meu irmão, olha só, meu querido irmão, preste atenção numa coisa: o bem mais precioso que a gente tem é a fé, amém? É a fé. E se a nossa fé não está firme, a gente não tem mais nada. Porque, irmão, é ou não é verdade? Tem dias que a gente só se levanta pela fé, é ou não é? Você já teve momentos assim? Já teve momentos assim, em que o teu coração dizia para você não levantar, o mundo dizia para você não levantar, o planeta dizia para você desistir. Mas como nós somos homens e mulheres de fé, a gente levanta e diz: eu vou pela fé. Tudo ao meu redor diz não. Desista. Desista do seu filho. Desista do seu casamento. Desista da sua vida. Para quem vai continuar vivendo? Desista dos seus sonhos. Desista de orar pelo seu familiar. Desista. Tudo dizendo desista. E aí a gente levanta e fala assim: não, mas eu vou pela fé. Ainda que tudo diga não. Mas o meu Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus diz que não é Nero que domina, mas sobre esse mundo que parece totalmente caótico, existe um rei governando.
E Ele é o nosso Senhor que nos ama. É fé. A fé, irmãos, é o nosso bem mais precioso. As grandes revoluções e conquistas do mundo, todas elas foram feitas pela fé. Porque quem fez as revoluções e as grandes conquistas, quando começou, tudo parecia impossível. É ou não é verdade? Mas pela fé foram em frente. E pela fé realizaram o impossível. Por isso nós precisamos do apoio mútuo, para ficarmos firmes na fé, porque é firmes na fé que nós resistimos ao ataque do mal, que tenta nos tragar, nos destruir e nos devorar. Segunda razão, porque Pedro diz aqui, irmãos, fiquem firmes, na comunhão, na igreja, se apoiando mutuamente, é porque nós devemos amar intensamente uns aos outros. Nossa vida, ela é pautada pela fé, e a nossa vida também é pautada pelo amor. A fé e o amor. E nós devemos amar intensamente uns aos outros. Aqui, o texto que nós lemos no capítulo 4, ele diz, acima de tudo, verso 8, porém, tenham muito amor, intenso amor, dizem algumas versões, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ficar firmes, porque nós somos gente que vive em amor, e o amor cobre o quê? Uma multidão de pecados. O que Pedro está dizendo aqui nesses 2 capítulos, e eu acho muito interessante, é que a igreja ela é cheia de problemas. Não é verdade? Qualquer igreja, irmãos, ela tem os seus problemas. Pedro fala aqui, multidão de pecados. Muitas vezes, e é verdade, dentro da igreja existem infantilidades, existem erros, pecados, falhas. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Pedro diz aqui que a igreja tem os seus problemas. Ele fala que na igreja, muitas vezes, tem muito crente reclamando e murmurando. Olha o que diz 4:9. 4:9, sejam, nós lemos já, né? Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sublinha aí o sem murmuração. Pedro fala isso por quê? Porque lá nas igrejas estava acontecendo o quê? Muita reclamação. Tem reclamação nas igrejas ou não? Na nossa não, né? Então ele fala, tem pecados, não é perfeito. Tem murmuração, não é perfeito, gente reclamando. Ele fala que a igreja necessitava de purificação, muitas vezes a igreja estava impura. Capítulo 4, verso 12, olha o que ele diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Lembra que Nero pôs fogo em Roma, e ele pega agora o exemplo do fogo em Roma e fala assim, irmãos, olha só, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destiná-los a pô-los à prova, a purificá-los, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Havia impurezas na igreja que precisavam ser purificadas. A igreja não é perfeita, a igreja tem problemas. Ele fala no capítulo 4, verso 17, que a igreja ela é passível do juízo de Deus. Olha o que diz o 4:17, está aí? Vamos ler juntos aí? Porque chegou o tempo de começar o juízo. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O juízo começa por nós. Por quê? Porque nós temos muito juízo para que vai ter que acontecer, porque às vezes não é fácil. Nós temos falhas, nós murmuramos, nós somos pecadores. A igreja não é perfeita.
E ele continua falando, ele diz assim, olha, estavam aparecendo aí na igreja, lá no tempo dele, pastores problemáticos. Isso não acontece hoje, né? Amém? Pastores problemáticos. Ele fala aqui pastores gananciosos, isso não existe hoje. Pastores gananciosos e pastores tiranos, dominadores. Na época dele tinha pastor assim que o modelo de vida era o Nero. Olha o que ele diz, capítulo 5, ele começa falando aos pastores, capítulo 5, versos 1 em diante. Aos presbíteros que há entre vocês, presbíteros são os pastores, aos pastores, presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que vocês, pastores, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, não façam isso emburrados, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, porque tinha gente lá que estava já sendo tentado pela ganância. Verso 3, não como dominadores, não como neros do rebanho, dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Amém? Tinha problemas a igreja na época de Pedro? Tinha. A igreja não era perfeita. Mas mesmo assim, Pedro diz, fiquem firmes na comunhão dessa igreja, porque nós precisamos dessa igreja para resistirmos ao mal firmes na fé. Amém? Tinha disputas e competições, capítulo 5, verso 5, ele fala aqui, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade, no trato de uns com os outros dentro da igreja, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, amém? Então tinha gente soberba dentro da igreja, havia disputa, havia competição, tanto que ele pede para os jovens, fala assim, vocês aí aguardem a época de vocês, para com isso, e se sujeitem, se submetam, porque havia insubmissão e haviam disputas dentro da igreja. A igreja era perfeita? Não era. Mas ele diz, fiquem firmes e amem uns aos outros. É por isso que nós precisamos amar intensamente uns aos outros. Muita gente, e eu entendo, muita gente desanima da comunhão do corpo de Cristo, porque tem aquele ditado que diz, né, viver com Jesus no céu, que glória, com os crentes na terra, já é uma outra história, né, porque realmente tem muito problema, mas isso não deve ser motivo para a gente se afastar da comunhão do corpo. Meus irmãos, Pedro está dizendo aqui que os problemas da igreja não são motivo para a gente se isolar e se afastar. Os problemas da igreja são uma oportunidade para nós nos exercitarmos no amor. Porque o amor cobre o que, irmãos? O amor cobre uma multidão de pecados. Ele está dizendo aqui, irmãos, que o amor cria pontes. O que Pedro está dizendo aqui é que nós devemos ficar firmes na comunhão e no amor. Tomando a decisão firme de que essas falhas, essas imperfeições, elas não vão me afastar, mas no amor nós vamos criar pontes, nós vamos cobrir essa multidão de pecados, diz o apóstolo Pedro aqui. O amor cobre. Você já teve que passar por cima de muita coisa para continuar tendo comunhão com gente ou não? Já teve? A gente tem que passar por cima.
Existe muita infantilidade às vezes. Como ele fala aqui, existe murmuração, às vezes existe reclamação. A gente vai ter que passar por cima. O que a gente não pode fazer é usar essas imperfeições todas como um álibi para nós nos afastarmos e nos isolarmos do corpo, porque sozinhos nós murchamos, sozinhos nós não resistimos firmes na fé a todos os ataques e opressões que nós passamos na vida. A gente não resiste, irmão. Juntos, sim. A igreja é imperfeita, amém? Mas ela também é maravilhosa, amém? A igreja é uma fonte de apoio. Irmãos, as melhores pessoas que eu encontrei na minha vida, eu encontrei na igreja. E tem um pastor que diz assim, e as piores também. Mas as melhores eu encontrei na igreja. Eu encontro gente maravilhosa o tempo todo aqui. Eu encontro gente que olha para o outro e fala assim, eu acho que ele não está bem. É dom de Deus. É o Espírito Santo mostrando. Acho que meu irmão não está bem. Toda hora eu recebo, irmãos, o feedback, o testemunho de gente dizendo assim, ó, o fulano me ligou essa semana. E aí estava lá, tem um outro precisando de remédio, tem um outro precisando de cesta básica nos dias de Nero, nos dias da angústia, e a igreja chega com socorro. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso, irmãos? A igreja chega com o socorro, a igreja chega com o suporte, a igreja chega com o abraço, com o ombro amigo e diz, chora aqui, pode chorar, nós estamos juntos. A igreja diz para aquele que diz assim, eu não consigo mais seguir adiante, a igreja fala assim, então a gente vai carregar você. Vem com a gente, nós vamos te carregar, irmão. Porque você é nosso irmão. E nós estamos juntos nessa batalha. Porque sozinho, irmão, a gente não aguenta. E eu digo com todas as letras, irmãos, o testemunho da minha vida, eu só estou em pé aqui hoje, sabe por quê? Porque eu tive muita gente boa que me ajudou. Gente boa de Deus. Gente boa de Deus, cheia do Espírito Santo. Sabe aqueles Barnabés lá de Atos? Já lembra? Barnabé? Homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, pegou um apóstolo Paulo que todo mundo tinha que dizer, esse Saulo não tem jeito, manda para Tarso, longe da gente. O Barnabé vai atrás, o Barnabé abraça, beija, o Barnabé discipula, e o Barnabé é o instrumento para pegar esse homem e transformar no maior missionário da história da igreja, instrumento de Deus. Ele é o homem da consolação, Barnabé. Gente, quanto Barnabé no meio de nós aqui, não é verdade? Barnabé e Barnaboas. As irmãs Barnaboas. Tem muito no meio de nós. Eu fico ouvindo as histórias, irmãos. E eu me emociono. Tem dias que eu choro mesmo. Apesar de ser gaúcho. Eu choro. Eu choro quando eu vejo irmãos ajudando o outro irmão a ficar firme na fé com um abraço, com um remédio, com uma solidariedade, com uma cesta, com uma palavra amiga, com um telefonema na semana. Às vezes eu recebo o telefonema dizendo assim, pastor, falei com o fulano, acho que ele não está bem, pastor. Liga lá. Eu falei, não, liga você, liga ele de novo. Não, liga lá. Fala, tá bom, eu vou ligar. Aí a gente liga para o irmão. Aí, como é que tá, irmão? Pastor, obrigado. E assim a gente vai, como corpo, se apoiando. Temos que amar uns aos outros, irmãos. A igreja é perfeita? Não é. A igreja é imperfeita. Tem uma multidão de pecados.
Mas a igreja também, ela é imperfeitamente gloriosa. Ela é a noiva de Cristo, irmãos. Que coisa linda a igreja. Que coisa maravilhosa que Jesus deixou o corpo dele. E nós estamos aqui. E por isso que Pedro fala assim: irmãos, não se isole, não se afaste disso. Vamos juntos, apesar da imperfeição, vamos nos amar, porque a gente anda pela fé, a gente anda também em amor. E finalmente, Pedro diz assim: a terceira razão para nós ficarmos firmes na comunhão é porque todos nós, cada um de nós, todos nós recebemos dons do Espírito Santo para servir. Amém? É o que ele diz, capítulo 4, verso 10, ele diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, se alguém ensina, se alguém prega, fale de acordo com os oráculos de Deus. Mas a igreja não é feita só de gente que ensina, que prega. Não, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Você sabia que você recebeu dons do Espírito Santo, irmão? Você é importante no corpo. Você não está aqui só para receber. Você é um membro do corpo chamado também e capacitado pelo Espírito Santo para servir. Você tem dons, e se você se afasta, o corpo sofre, porque está faltando um membro do corpo ali. Não se afaste, não se isole, lute contra esse desejo, que eu sei que na pandemia apareceu em muita gente, e Pedro está dizendo aqui: não faça isso, vamos ficar firmes na comunhão. Sabe por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Antigamente a gente cantava aquele cântico, não sei se cantava aqui: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, amém? Precisamos uns dos outros. Você tem dons, irmão. Você sabia que você é importante? E eu não canso de dar um exemplo na minha vida pastoral. Eu já vi tanta gente maravilhosa, irmãos, assim na igreja, e algumas assim que me impactaram profundamente. Eu sempre dou exemplo da saudosa, eu fui pastor numa igreja e tinha a Sidoca lá na igreja. A Sidoca, ela não sabia ler, não sabia escrever, ela lia e escrevia muito mal, mas ela sabia fazer café, amém? E ela sabia fazer broa de milho, aleluia. Sidoca. Eu era pastor lá no bairro dos Jardins, e ela era empregada de uma família rica lá do bairro. E ela frequentava a nossa igreja. E a Sidoca tinha 2 dons: o dom de sorrir e o dom de fazer café. E broa, 3. Ela não sabia cantar, ela não sabia pregar, ela não sabia ensinar, ela não tinha o dom de contribuir, não tinha milhões para contribuir, nada. Mas ela falou um dia para mim, falou assim: pastor, eu posso chegar meia hora antes do culto e fazer café para os irmãos? Eu falei: amém, irmã, aleluia, demorou. Chega aí, irmã. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, acho que um dos ministérios mais abençoados que eu vi na minha vida foi o ministério do café da Sidoca. É verdade, irmãos. É verdade, irmãos. Sidoquinha chegava, fazia o café, deixava tudo arrumadinho na entrada da igreja, numa mesa.
a broa, às vezes tinha pão de queijo, o café. Aí os irmãos começavam a chegar para o culto. Nosso culto era domingo de manhã. Os irmãos começavam a chegar para o culto, tinha o café, aí virava a mesa da comunhão ali. Aí quantas vezes eu vi ali um irmão tomando café com outro irmão, e de repente um irmão começa a chorar, abrir o coração para o outro pega, vamos orar na mesa do café da Sidoca. Eu pregava, eu tenho certeza que as pessoas saíam daí e falavam, o que o pastor falou? Não sei, dormi no culto. Muita gente às vezes não sabia nem o que eu preguei, mas o abraço do irmão no café da Sidoca, dá para ignorar, irmãos? Não dá. Isso é corpo. Você tem dons, irmão. Valorize o teu dom, valorize o teu serviço, a tua ação, por menor que seja, às vezes no corpo de Cristo, faz um impacto imenso para a saúde da igreja, e você não tem nem noção. Graças a Deus que a gente não tem noção, a gente não fica bobo daí, né? Amém? Mas saiba, irmão, às vezes você não está aparecendo, mas você foi chamado, você tem dons dados pelo Espírito Santo para servir. Não se afaste, não se desconecte. O corpo, ele fica mais pobre sem você. Mas pastor, eu não sei fazer nada. Bobagem. Você é rico em dons do Espírito Santo. Nossa igreja aqui é uma igreja tão rica em dons. Rica demais. Essa igreja aqui, irmãos, olha, isso aqui é uma Ferrari, amém, irmãos? Isso aqui é uma Ferrari da graça. Essa igreja aqui é cheia de gente de dons, que eu acho maravilhoso. Vão servindo espontaneamente, com amor, assim, vão fazendo coisas, vão se engajando. Eu acho isso maravilhoso, isso é corpo. Não se afaste. Eu sei que às vezes dá vontade. Às vezes tem muita infantilidade, muita imperfeição na igreja. Os pastores, às vezes, muitas vezes, tiranos, sem noção. Dá uma vontade de se desconectar, mas não. Em nome de Jesus, fique firme na comunhão. Vamos nos apoiar mutuamente, porque só assim nós vamos resistir, firmes na fé, a todo o ataque do mal que vem sobre nós. Porque senão a gente não resiste, irmãos. Amém? Essa é a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, maravilhosa e imperfeita, mas maravilhosa. Então, quero convidar você a pensar nisso, e pensando nisso, quero convidar você hoje, então, a celebrar o corpo de Cristo aqui na mesa e na ceia do Senhor. Nós vamos passar agora para o momento da ceia do Senhor, e estaremos então indo para o encerramento do nosso culto. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Mantenha o teu coração aberto para o Senhor nesse momento. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele ministra aos nossos corações. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixou desamparados, o Senhor não nos deixou sós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor capacita o teu povo, Senhor, para ser igreja, para abençoarmos uns aos outros mutuamente. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, por cada dom maravilhoso que nós vemos tantas vezes operando aqui, o teu Espírito, através do braço do irmão, do abraço do irmão, operando no meio de nós. Senhor, nós sabemos que existem pessoas que ficaram com depressão, Senhor, na pandemia, irmãos queridos que são, como diz a tua palavra, aquele pavio que fumega, irmãos queridos que se tornaram uma cana quebrada.
Mas obrigado porque o Senhor não rejeita o pavio que fumega, o Senhor não esmaga a cana quebrada. Nós oramos por nós, oramos pelos nossos irmãos, que juntos, Pai, como corpo, possamos nos apoiar, Senhor, e juntos permanecermos firmes na fé, que é o nosso bem mais precioso, Senhor, nessa vida, e que juntos possamos resistir, Pai, a todos os ataques do mal, das sombras, de Satanás, firmes nessa fé, porque estamos firmes uns nos outros. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida da Ibe. Obrigado, Senhor, porque aqui tantas vezes o Senhor derramou amor através do braço, do ombro e do abraço do irmão. Obrigado. Abençoa, Pai, a nossa igreja. Abençoa cada irmão e cada amigo que entrou aqui, Senhor. Nesse dia, aqueles que estão em casa, abençoa nessa semana. Que os livramentos do Senhor, que a tua misericórdia, o teu poder acompanhe, Senhor, a vida de cada um. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 meus queridos irmãos.